Bhaktya vihina yaparada lakshai Shibdashta kamadi taranga madhuri Paramai tvam sharanam prapana Vinde namaste charanam Jami radham aravinda nitam Smarami radham madhura smitasam Padam radham karuna bharadam Tato mamanyasti gatir nakapam Jai Shri Radhe. Pela misericórdia de Guru Gauranga, estamos lendo Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Ramananda Samvad, capítulo 8, Madhya Lila, com o comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Às vezes lemos diretamente da versão de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, mas hoje, nessa época, agora nós estamos lendo o comentário lindíssimo de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que da mesma forma que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada está sempre citando Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Jiva Goswami Pada, Srila Raghunath Das Goswami Pada e Srila Sanatana Goswami Pada, para não falar de Srila Rupa Goswami Pada. Então, nós paramos no verso 90 desse capítulo, quando Ramandarai, a pedido de Mahaprabhu, está falando sobre a perfeição da vida. E a pedido de Mahaprabhu também, ele está provando que o que ele fala está no Shastra, Bhakti Shastra. Krishnera pratiga drida sarva kale ache, ye ache bhaje, Krishna tare bhaje tache. Então aqui ele vai citar outro verso. Ele vai citar dois versos. Ele vai falar dois versos, não vai citar, ele vai falar dois versos. E depois ele vai confirmar o que ele falou nesses dois versos, no verso 92. Então, Krishnera pratigya drida sarva kali ache, ye yache bhaje Krishna tare bhaje tache. Shri Krishna, ele fez esse voto solene de que por toda a eternidade vai corresponder segundo a maneira pela qual alguém o servir. Nós já tínhamos começado a ler esse verso, tínhamos começado a ver esse assunto ontem, mas nós paramos no meio do comentário. E vamos retomar, porque é importantíssimo para nós que estamos querendo praticar Sadhana Bhajan. Que Gurudeva vai explicar que na Gita Krishna menciona Yeyata mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham mama vatma nuvardante manushya pata sarvasha. Ó Pata, em qualquer que seja a maneira pela qual alguém me preste serviço, eu o sirvo exatamente dessa maneira. Todos seguem meu caminho sob todos os aspectos. Então Srila Gurudeva está apresentando uma tradução muito especial, porque aqui ele está falando de reciprocidade de serviço, né? Apesar de Krishna ser Sevya Bhagavan, né? Krishna é a suprema personalidade de Deus, que deve ser servida com amor e afeição. E Gurudeva é Sevaka Bhagavan, e todos nós somos servos de Sevaka Bhagavan. E se nós nos tornamos servos perfeitos de Sevaka Bhagavan, que é a personalidade de Deus, que serve a própria personalidade de Deus, então nós podemos eventualmente servir diretamente a Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu, né? Então, o adorável Srila Bhaktivinoda Thakur diz em seu comentário a este verso que qualquer que seja o desejo que alguém tenha como fruto de sua adoração ao Senhor, Bhagavan, em troca, lhe concede o resultado. O sadhaka de Shuddha Bhakti adora Bhagavan apenas para conquistar o serviço eterno
a forma transcendental do Senhor. E o Senhor o recompensa esse devoto amoroso segundo o seu desejo, fazendo dele seu companheiro eterno, seu Saka, sua Saki, seu Pita, sua Mataji, né? Seu Sevaka, e lhe dando serviço saturado de amor eterno do Bhagavan. O Bhagavan satisfaz os desejos dos impersonalistas, concedendo-lhes a liberação, ou Nirvishesha Nirvana, pela qual eles se fundem na refulgência impessoal do Senhor. Como o Controlador Supremo, o Senhor concede os frutos materiais desejados pelos trabalhadores frutivos, aqueles que buscam resultados. E da mesma maneira ele concede opulências ou liberação aos yogis. De todos esses diversos destinos, de todas essas diversas conquistas, o serviço a Shri Brajendanandana Shri Krishna em Goloka Vrindavana é o melhor. Deste modo devemos compreender, pelo comentário a este verso da Gita, que o fruto da adoração de cada indivíduo não é idêntico. O fruto da adoração do indivíduo A é diferente do fruto da adoração do indivíduo B. Dependendo do tipo de bhajana que se realize, o fruto recebido é de fato de acordo com o desejo do realizador, do sevaka, do bhajaniya. Alguns eruditos interpretam a frase Manushapata Sarvasha deste verso como se significasse que não importa a adoração que se adote, uma vez que todas essas escolhas estão no caminho da adoração a Bhagavan, o Senhor haverá de conceder o mesmo resultado a todos. Então, alguns eruditos têm essa concepção, porque Krishna está falando que Manusha Pata Sarvasha, todos seguem meu caminho sob todos os aspectos. Este conceito, porém, que diz Gurudeva, esclarece Gurudeva, é completamente errado. Srimad Bhagavatam e outras escrituras refutam por inteiro a teoria tola pela qual os materialistas iludidos, karmis, os especuladores gyanis e os devotos puros, premi bhatas, em última análise, chegarão ao mesmo destino. Essa é a mesma posição, ou não, essa não é a posição, essa é justamente o contrário. O Tara Devi, ela está revoltada porque ela não consegue conceber que os Braja Basis, com a categoria, a pureza e a grandeza do serviço que eles prestam a Krishna, ela não consegue conceber que esses Brajavasis vão alcançar o mesmo destino que os outros espiritualistas. E por isso ela se torna a personalidade feminina mais famosa do Srimad Bhagavatam, da história, do Vaishnavismo, porque ela está apresentando a seu filho uma pergunta que jamais havia sido feita. Como é possível que essas grandes almas que abandonam tudo para servir aos pés de lótus de Krishna em diferentes raças, como elas vão ter o mesmo destino daqueles outros, que também são elevados, porque todos têm algum nível de prema, mas o nível de prema dos Brajavasis, Braja Prema, incomparável. Além do mais, na continuação, agora no capítulo 9 da Gita, Krishna diz: Yanti Deva Vrata Devan, Pitrin Yanti Pitrivrata, Bhutani Yanti Bhuteja, Yanti Madhya Janopimam. Aqueles que adoram os semideuses irão ter com os semideuses. Se você faz Deva Puja, Devi Puja, se você praticar esse Puja direitinho, você quando morrer vai alcançar os planetas celestiais. Pitrinyanti Pitrivrataha, aqueles que adoram os fantasmas e os espíritos, os Bhutas,
nascerão entre esses seres, e aqueles que adoram os ancestrais nascerão entre os ancestrais. Yantimad Yajnopimam, mas aqueles que me adoram, diz Krishna, virão a mim. Né? Então, nesse verso, juntamente com o que Krishna fala no verso 4.11, Yeyatamam Prapadyante, né? Nesse verso, nesses dois versos, Krishna está refutando por completo a teoria impersonalista, segundo a qual qualquer coisa que você faça é qualquer coisa e você vai chegar ao mesmo destino. Mas se você não tem Sambandha Gyana, né? Se você não tem Gurudev, se você não tem um Guru que está consolidado no seu Sambandha eterno, né? No seu Divya Gyan, no seu conhecimento, o conhecimento da sua própria posição sublime de servo eterno de Krishna, como é que você vai poder chegar a algum lugar? Então, neste verso supramencionado, Bhagavan diz: com qualquer que seja o amor que alguém se renda a mim, eu correspondo de igual maneira. Na verdade, é a mim apenas que todos adoram. Na verdade, eu sou o mais elevado e o único válido. Eu sou o objetivo mais elevado e o único objetivo válido entre todos os conceitos. Sim. Mais elevado de todos os conceitos. Então, Krishna agora está dando um nó na nossa cabeça. Se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio, por um lado, Krishna está deixando bem claro que, segundo o desejo que você alimenta no coração, segundo a meta que você estabelece, com certeza você vai alcançar destinos diferentes. Né? Porque por causa do Ahankara, tantas pessoas vão estabelecer destinos diferentes, que na verdade são formas que essas pessoas encontram para satisfazer seus próprios interesses egóicos. Né? Como, por exemplo, se eu adoro os devas e as devas, qual é o meu interesse egóico? Né? Eu quero ser feliz neste mundo material. E para eu ser feliz nesse mundo material, eu tenho que estar em Swarga Loka. Eu tenho que ir para o plano superior, porque aqui no plano intermediário, aqui é uma revolução direta. Todo dia todo dia alguém liga o Facebook, então isso significa que existe algo muito estranho acontecendo. Né? Porque o Facebook é a morada do que há de mais estranho neste mundo material. É o retrato dos desejos mundanos ali estampado na tela do seu computador, do seu laptop, do seu desk, do seu tablet. Né? Mas Krishna aqui está dizendo, ao mesmo tempo, que na verdade, ele é... Peraí, só um minutinho. Prabhu Pranam, olha só, eu estou no meio de um programa, tá? Eu falo depois de você, Dandavati, Radharani. Então é o nosso querido Prabhu Ramakanta, de Fortaleza. Mas enfim, aí está dizendo que ele é o mais elevado objetivo entre todos os conceitos, e ele é o único objetivo válido, a única meta válida. Os devotos puros recebem a bem-aventurança máxima do serviço eterno
a minha pessoa transcendental, namorada suprema. Krishna está dizendo, continuando esse pensamento aqui dele, que é um desdobramento do verso da Gita. Os impersonalistas destroem os seus próprios eus por intermédio da conquista de Nirvana Mukti, a liberação caracterizada pela cessação da existência material. Esse Nirvana Mukti é quando eles se fundem na refulgência impessoal, Brahmana. Para os Shunyavadis, os nihilistas, eu me manifesto como nada, como vazio, e anulo, e também anulo sua própria existência. Então, Nirvishesha Shunyavadi, é como no texto magnífico de Srila Param Gurudeva, ele explica que, na verdade, são nomes diferentes para o mesmo erro terrível, o erro de você tirar de você mesmo o potencial, a Shakti, para se aproximar de Sarva Shaktiman. Para os materialistas grosseiros, apegados à matéria, eu cubro-lhes a alma e faço com que sua consciência seja como a matéria bruta, a matéria inerte, e eles me alcançam sob a forma da matéria. Olha só. No caso dos yogis, eu me manifesto como o Senhor Supremo e lhes ofereço toda classe de opulências sob a forma das diversas perfeições yógicas e a liberação. Segundo as diversas categorias de fé, eu às vezes lhes faço nascer num corpo perecível. Não lhes faço. Segundo as diversas categorias de fé, eu às vezes faço com que eles nasçam em corpos perecíveis. Olha que coisa estranha. Dessa maneira, eu me manifesto como tudo. E sou eu apenas que sou conquistado por todos os diferentes praticantes. Contudo, agora vem o contudo que faz toda a diferença. Deve-se compreender que entre todas essas conquistas, o serviço a mim é a conquista suprema. De certo, os muitos caminhos seguidos pela humanidade levam todos exclusivamente a mim, mas esses caminhos que levam exclusivamente a Krishna vão dar em formas de Krishna diferentes, que ele vai manifestar para satisfazer o desejo de diferentes sadhakas, karma sadhakas, jnana sadhakas, yoga sadhakas, bhakti sadhakas. Cada um vai praticar o seu processo, cada um vai estar segundo o seu desejo, o desejo que está pulsando no seu coração. Cada um vai estar como se diz, almejando alcançar uma manifestação de Krishna, mas não a manifestação de Krishna. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Nadiradi Govinda Sarva Karana Karana E Premera Anurupa Napari Bhajite Ataeva Nihoya Kahe Bhagavati. Se segundo o meu voto, a minha promessa, eu não consigo corresponder plenamente a alguém que me presta bhajan, que faz bhajan para mim, aí eu fico endividado com essa pessoa. Isso está afirmado, isto Krishna afirma no Srimad. Então aqui vem o segredo supremo, Porque Krishna faz esse voto, fala isso na Gita. Gita é Divya Gyan, conhecimento eterno. Ye yatamam prapadyante tams tataiva bhajamyaham. Ele está falando, qualquer que seja a maneira pela qual alguém faz bhajan a mim, eu correspondo na mesma intensidade, no mesmo grau. Então, voto. Mas aqui Krishna está falando algo que extrapola esse voto, que é que se alguém
diante dessa promessa que ele mesmo faz, ele não consegue corresponder plenamente à expectativa de alguém que lhe esteja fazendo bhajan, que lhe esteja oferecendo adoração. Aí ele fica endividado com essa pessoa. Então estamos perto de entender essa revelação magnífica, né, que Krishna faz e que só é compreendida pelos Shuddha Bhaktas. Corresponder ao bhajan de alguém significa que, quando o devoto pratica serviço devocional com uma motivação específica, Shri Krishna satisfaz o desejo por trás dessa motivação. A gente vê isso em todos os níveis. A gente vê que um devoto está praticando bhajan, mas no íntimo, ele está desejando bhakti. Como o caso clássico de Dhruva Maharaj. Ele fez muita austeridade e estava cantando Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ele estava sendo sincero, ele estava revelando o seu desejo, não diante de uma pessoa que não pode satisfazê-lo, ele estava revelando seu desejo diante de Bhagavan. E ele recebeu a bênção de um guru fidedigno, Narada Muni. Ele estava lá cantando Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E de repente ele tem darshan de Krishna Garba. E aí ele se dá conta da falha no seu bhajan. Ele se dá conta da falha no seu bhajan. Mas ele teve aquele desejo. Ele tinha uma meta que ele queria alcançar. Então o Gurudeva está explicando aqui, que corresponder ao bhajan de alguém significa que quando o devoto pratica o serviço devocional movido por uma motivação específica, Krishna satisfaz este desejo. Isso se conhece isso como o fato de Shri Krishna estar correspondendo ao bhajan de seu devoto. Outro tipo de correspondência conveniente é aquela pela qual, em qualquer que seja o bhajan, qualquer que seja o bhava que alguém queira conquistar para agradar a Krishna, Krishna faz todo o esforço para satisfazer aquele devoto. Porém, Krishna não consegue corresponder a essas classes de devotos. Ele faz todo o esforço para satisfazer um determinado devoto. Está falando de dois. O Deus está falando de dois tipos. Primeiro é essa que ele já explicou, que Krishna consegue satisfazer o desejo. E a outra é quando Krishna não consegue satisfazer o desejo. Mas aqui eu não estou entendendo porque o Deus está dizendo que ele não consegue corresponder a nenhum dos dois tipos de devotos. E considerando, vamos ver se ele vai explicar isso melhor. E considerando, melhor não, porque tudo que ele faz é bom, é ótimo, é supremamente bom, sumum bono, tudo que ele faz. Mas eu que não estou conseguindo acompanhar aqui o raciocínio. E considerando que as gopis perfeitas não têm sequer uma sombra de desejo para o seu próprio prazer, qual é o sentido de Krishna corresponder concedendo-lhes grande felicidade? Acompanha. Porque se elas não têm nenhum desejo de prazer pessoal, se elas são elas são a personificação desse verso que descreve devoção pura. Então qual seria o sentido de Krishna corresponder a esse bhajana delas, lhes dando felicidade imensa?
elas só querem dar felicidade e prazer a Krishna. Se Krishna deseja satisfazer seu desejo, o desejo delas, então só ele recebe felicidade ao fazer isso. As gopis de Braj abandonaram completamente tudo para oferecer seus próprios eus a Shri Krishna. Contudo, Shri Krishna não poderá jamais abandonar um monte de gopis em nome de uma gopi só. Para não falar das muitas gopis, ele não pode sequer abandonar um dos seus devotos comuns. Deste modo, ele não consegue corresponder ao serviço das gopis. O próprio Shri Krishna aceita esse fato no Srimad Bhagavatam. Aí agora vai vir esse verso que é a revelação suprema. Mas ainda não entendi porque que aqui aparece, porque o Gurudeva diz que Krishna não consegue corresponder a essas duas classes de devoto. Porque ele está falando de uma classe de devoto que tem o desejo pessoal, a praticar bhajan. Por exemplo, como o Gurudeva explica, Srila Sanatana Goswami explica, os Vishnudutas, eles são Vaishnavas puros, mas eles têm o desejo de ter a mesma opulência que Krishna. Eles têm o desejo de morar no mesmo planeta que Krishna, né? Ter a mesma disposição que Krishna tem, a mesma forma de Krishna. Eles têm 4 braços, né? Então, e Krishna está assim, pelo que eu entendo, Krishna está conseguindo corresponder. Então esse assunto aqui, eu vou ler de novo, talvez vocês possam me ajudar, mas eu não sei se vocês estão acompanhando a minha dúvida. Porque Krishna, Gurudeva está falando, corresponder ao bhajan de alguém significa que quando o devoto pratica serviço devocional com uma motivação específica, então Krishna satisfaz esse desejo. Então há uma correspondência, né? Nos dois extremos. Um extremo é o Bhakta prestando serviço devocional, outro extremo é Krishna satisfazendo o desejo do Bhakta que presta esse serviço devocional. Isso vem a ser Krishna correspondendo ao bhajan de seu devoto. Outro tipo de correspondência conveniente é aquela pela qual, qualquer que seja o bhava em que alguém queira satisfazer a Krishna, ele, Krishna, faz todo o esforço para satisfazer aquele devoto. Porém, se Krishna não consegue corresponder a ambos esses devotos, aí que está a minha dúvida. Que agora ele vai começar a falar das gopis. E considerando que as gopis perfeitas não têm nem o menor vestígio de desejo de gozo pessoal, qual é o sentido de Krishna corresponder concedendo imensa felicidade a elas, né? Se elas não querem felicidade, né? Ashli Shava Padaratam Pinastamam Mamahatam. Esse verso eu tenho me esquecido. Ashli Shava Padaratam Pinastamam Mamahatam Karotava Vidadato Lampato Matprananapastu Saivanapara. Então aqui Gurudeva explica no 8º verso do Shikshastra que essa oração é a oração perfeitíssima, porque aqui Shri Gauranga Mahaprabhu no humor de Srimati Radhika está falando assim que Krishna, você é um libertino. Às vezes você vai e se encontra com outras sakis na calada da noite, e depois você vem para mim com sintomas, com vestígios claros de que você esteve com elas. Mas para mim não importa, você pode me partir o coração fazendo isso, ou você pode me dar um abraço apertado, que você sempre será meu prananata. Então, dentro dessa afirmação de Srimati Radhika está incluída a mais perfeita
o mais perfeito conceito de amor a Deus, né? Que é assim, que você pode ter conceitos que são fabricados pela mente mundana, mas aqui o próprio conceito não é diferente do objeto conceituado, né? Prema vichara, né? O amor divino e o conceito, né? O discernimento para se alcançar o amor divino, eles não são diferentes entre si, né? Porque esse é um assunto que os nossos acharyas estão elaborando para que nós pratiquemos o nosso bhajan de maneira que nós cultivemos, como o Gurudeva fala, como Krishna pessoalmente fala aqui, que o único conceito válido, a única meta válida entre todos os conceitos é Prema Bhakti. Nós vamos ver agora o que Krishna fala sobre essa situação, né? Que ele não consegue corresponder ao amor das Braja Gopis. Então ele fala: Napareham niravadya samyujam swasadu krityam vibudhayushapi vaha yamabhajan dujarageha shinkala samvishya tadva pratiyato sadhuna. Minhas queridas Gopis, o fato de vocês se encontrarem comigo é inocente e imaculado sob todos os aspectos, porque está desprovido inclusive de uma única iota de desejo da própria felicidade, de sua própria felicidade. Nem uma iotinha, nem uma medida mínima de desejo, nem um espirro de desejo de felicidade pessoal. Então, essa é a grandeza de Gopi Prema, Gopi Bhava. Essa atitude, esse Bhava imaculado e ingênuo que vocês têm, está transbordando em amor puríssimo, em amor sumamente puro. Embora os laços de afeição pelos membros do lar sejam impossíveis de superar, vocês demoliram por completo todos esses laços. Vocês pegaram os seus martelos, suas ferramentas. Quais são suas ferramentas? O seu desejo exclusivo de satisfazer Krishna. E vocês, com essas ferramentas, vocês destruíram esses laços que outras pessoas, quem quer que sejam, não conseguem, né, abandonar. Deste modo, em nome do serviço amoroso a mim, vocês transgrediram as leis morais deste mundo. Mesmo que eu vivesse o tanto que os deuses vivem, eu não conseguiria retribuir a sequer uma gota do seu prema, do seu sacrifício e do seu serviço. Todas vocês podem se livrar, todas vocês podem me livrar da dívida simplesmente por sua própria natureza gentil. Ele tem uma dívida. Krishna está revelando sua dívida. Ele tem uma dívida com todos os seres que se manifestam dele, mas ele paga essa dívida. Ok, você quer o Brahman, você vai para o Brahman. Você quer se fundir no Paramatma, se funde no Paramatma. Você quer ir para a Swargaloka, vai para a Swargaloka. Você quer Dhruva Loka, então vai para Dhruva Loka, Dhruva Maharaj. Você quer alcançar um reino superior ao reino do seu pai, que é o reino do universo inteiro? Então eu me desdobro, eu crio um planeta para você, mas vai. Ele não pode falar isso para as Gopis. Ele está falando aqui que no caso das Gopis, é elas que podem livrá-lo dessa dívida, e a única maneira delas livrar Krishna dessa dívida, que é aquele que livra todo mundo de suas dívidas,
e que paga todas as dívidas. Paga até adiantado. Se a dívida vence no dia 5, ele paga no dia 30 do mês anterior. Mas com as golpes ele está eternamente acumulando dívida, né? Quando Krishna passa perto do banco de Shrimati Radhika, os funcionários do banco, que são as golpes, tudo ficam rindo dele. Olha a dívida que ele tem com Shrimati Radhika. Ele está passando, ele cobre a cabeça dele com pitambara, de vergonha que ele tem, porque ele não pode pagar essa dívida. Então, todas vocês podem me livrar dessa dívida simplesmente por sua própria natureza gentil, mas eu estou eternamente endividado com o seu prema. E eu vou continuar sempre a ter essa dívida. Então Krishna está passando na frente do banco de Shrimati Radhika. E ele está sedento, como Srila Govinda Maharaj. Krishna ele é guloso. Ele é guloso do prema dos seus devotos. Mas ele está falando, Srila Govinda Maharaj está falando especificamente do prema de Shrimati Radhika e das Brajamanjaris, né? Ele tem gula. Então ele faz todo tipo, ele tem todo tipo de subterfúgio. Ele fala, eu sou a verdade, né? Aham sarvasya prabhava mata sarvam prabhatate. Imagina você fazer uma declaração dessa, né? Você chegar, pegar um microfone. Já imaginou você chegar? Aham sarvasya prabhava mata sarvam prabhatate. Este é Krishna. Ele é Bhagavan. Tem um verso no Srimad Bhagavatam que diz que por medo de Krishna, o sol todo dia nasce em uma determinada hora e se põe em determinada hora. Por medo de Krishna, Varuna Deva, o deus dos mares, faz com que as ondas quebrem no quebra-mar e se aproximem suavemente da areia e não invadam o continente. Por medo de Krishna, o vento sopra. Por medo de Krishna, a Agni queima. O próprio medo personificado tem medo de Krishna. Mas aqui Krishna está dizendo que tem medo de Shrimati Radhika. Ele tem tanto medo que ele aparece como Gauranga Mahaprabhu para entender a glória do amor de Shrimati Radhika, né? Então como é que você vai poder alcançar a grandeza infinita dessa filosofia do amor divino? Tem que ler Amor Divino Amor, esse livro de Gurudeva, e distribuir para as pessoas. Porque nesse livro Gurudeva, assim, daquele jeitinho dele, assim, como quem não quer nada, assim, da mesma forma que ele veio para o Ocidente em 1996, ele chega e vai na casa lá de um Prabhu lá na Holanda, depois vai na casa de outro Prabhu lá nos Estados Unidos, e de repente, quando você olha assim, Gurudeva já fez uma devastação. Uma devastação. Ele virou a Sangha de cabeça para baixo. A Sangha mundial estava de cabeça para baixo. Então ele teve que virar, do ponto de vista da Sangha, ele teve que virar a Sangha de cabeça para baixo, mas na verdade ele colocou a Sangha novamente na posição ideal. A cabeça em cima, o peito no meio, as pernas para baixo e o pé fazendo sustentação. Então isso é Gurudev. Isso é Mahaprabhu, né? Mahaprabhu está fazendo isso com o universo inteiro, porque o universo inteiro fica confuso com as glórias de Krishna. O universo inteiro. Os rishis pedem para Bhrigu Muni, pelo amor de Deus, descobre logo quem é esse Bhagavan. Aqui está tendo uma briga aqui nessa reunião. Uns dizem que é Vamana-deva, outros dizem que é Matsya-deva, que é Nishina-deva. Mas quem é Bhagavan? Por que os Puranas estavam falando assim? Né? E Bhrigu Muni fala tranquilo. Deixa que eu resolva essa questão. Né? Então assim, o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, Vyasadeva está falando dessa confusão. Ele é Shakti Avesha Avatar, mas ele reconhece essa confusão, né? Ele reconhece o fato de que ele não consegue alcançar a Prema Vivata.
como é descrito belamente por Jagadananda Pandit. Quem consegue alcançar esse remoinho, esse turbilhão de amor divino das gopis? Se quer compreender, quem consegue compreender? Uddhava foi lá, não compreendeu. Não conseguiu passar na escola das gopis. Não conseguiu entrar no banco das gopis. Então esse verso aqui, Naparayeham, Naparayeham, Niravadya Samyujam. É assim. Gurudeva agora vai fazer um comentário. Agora não, amanhã vai fazer um comentário. Hoje é quarta, né? Então assim, se vocês querem saber o que o Gurudeva fala sobre esse, que é o verso dos versos, ele faz um comentário de uma página. E nessa página ele está derramando néctar de Braja Prema sobre as nossas cabeças afortunadas, sobre os nossos ouvidos que estão cheios da cera do desejo material. O ouvido fica entupido porque é tanto desejo material que a cerinha entope a capacidade de audição. Mas Gurudeva, esse otorrino transcendental, que vem e faz a lavagem do ouvido com a água quente do seu Harikatha, que tem o poder de tirar essa cera terrível. Então isso é Ramananda Sampraya. Por que Ramananda Rai está falando com o Mahaprabhu? Por quê? Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Janabhutale Swayam Rupa Kadamai Dadati Swapadantikam. Porque Ramananda Rai é um entre 3,5 devotos de Mahaprabhu que conhecem o desejo íntimo de Mahaprabhu, que é o desejo de alcançar Mahima, Madhurima e Sokyam. E por isso, aqui Ramananda Rai, na verdade, que é a própria Vishaka Devi, está treinando Krishna na escola de Srimati Radhika. Isso é o Rasa Siddhanta. Então nós devemos servir a esse Harikatha de Srila Gurudeva. Se a gente serve esse Harikatha de Srila Gurudeva como? Considerando na mente e no coração, ao longo dos nossos dias, essas verdades sublimes, que são capazes, que assim, a purificação que elas concedem para a gente é um aspecto mínimo do resultado. Um aspecto mínimo. Purificação é Mukti. O que é Mukti? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Kadashi Chichi Madhava Chichi ki Jai, Jai Gauranga Mahaprabhu Mahaprabhu ki Jai, Pachitapam Shri Gurudev ki Jai, Pachitapam Shri Prabhupada ki Jai, Gopana Guru Varga ki Jai. Vanchakalpatarvesha Yevacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Dandavad Pranam Jai Shri Radhe.